Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Lá nas bandas do interior de Goiás, onde o cerrado ainda é bravo e as fazendas se espalham que nem formigueiro, tinha um homem chamado José, mas todo mundo conhecia ele como Zé da Granja. Era um caboclo trabalhador, dessas pessoas que conhece cada pedacinho da terra onde pisa e sabe ler o sinal da natureza que nem livro aberto. O Zé morava numa propriedade que tinha sido do avô dele, um lugar onde a família criava gado há mais de 50 anos. Tinha pasto bom, curral bem feito e uma mata de galeria que acompanhava o rio que cortava a fazenda de ponta a ponta. Era nessa mata que sempre aparecia as histórias mais estranhas da região. Olha, eu sempre ouvi os velhos contar causo dessa mata. O Zé começou a falar numa noite qualquer, mas nunca dei muito crédito. Pensava que era coisa da imaginação deles, sabe como é velho? Gosta de inventar história para assustar os mais novos. O caboclo puxou o cigarro de palha, acendeu com graveto e continuou, os olhos perdidos na escuridão que cercava o terreiro da casa. Tudo começou quando eu resolvi cercar um pedaço novo da propriedade, lá pros fundos, perto da mata. Queria aproveitar um pasto natural que tinha ali, um lugar bonito com água boa e capim verdinho. Era final de abril, tempo ainda estava bom para trabalhar antes do friozinho chegar. O Zé fez uma pausa, deu uma baforada longa no cigarro e balançou a cabeça. Primeira coisa que eu notei foi que o gado não queria passar daquela cerca. Pode parecer bobagem, mas boi tem instinto, sabe quando tem perigo. Eles chegavam até um certo ponto e voltavam, como se tivesse uma parede invisível ali. O homem se levantou, foi até a beira do terreiro e ficou olhando para o lado da mata como se estivesse vendo alguma coisa lá no escuro. No começo eu pensei que fosse coisa normal. Às vezes o gado demora para se acostumar com um lugar novo. Mas passaram-se semana e eles continuavam evitando aquela área. E pior, começaram a ficar inquietos quando eu levava eles para perto dali. O caboclo voltou para o seu lugar, mas agora estava mexendo as mãos, olhando para os lados. Foi quando eu comecei a perceber que os cachorros também estavam estranhos. Tinha 2 vira-lata que me acompanhavam sempre quando eu ia trabalhar. Uns bichos corajosos que não tinha medo de nada. Mas quando a gente chegava perto daquela mata, eles ficavam nervosos, ganindo baixinho, com o rabo entre as pernas. O Zé parou de falar por um momento, como se tivesse ouvido algum barulho vindo do mato. Depois continuou, a voz mais baixa. Uma tarde, eu estava consertando a cerca quando os cachorros começaram a latir diferente. Não era latido de quando vê cobra ou onça. Era um latido de medo mesmo. Eles estavam olhando para a mata com o pelo todo arrepiado, fazendo aquele som baixo que cachorro faz quando está com muito medo. O homem mostrou com as mãos a direção da mata. E quem estava escutando pôde sentir que tinha alguma coisa errada naquela história. Eu parei o que estava fazendo e olhei para o lado que eles estavam olhando. No começo, não vi nada de diferente. Só a mata normal, cheia de árvore e sombra. Mas aí eu percebi que estava muito silencioso. Não tinha passarinho cantando, não tinha barulho de bicho, não tinha nem vento mexendo as folhas. O Zé levantou de novo. Dessa vez foi buscar um copo d'água na casa. Quando voltou, continuou a história. Foi quando eu vi a primeira pegada. Estava na beira do rio, na lama mole, uma marca que eu nunca tinha visto antes. Era grande, do tamanho de uma mão de gente, mas com formato estranho. Tinha 5 dedos, mas as unhas eram compridas demais, e a pegada era mais funda do que devia ser. O caboclo mexeu no cigarro, que tinha apagado, e acendeu outro. Eu fiquei agachado ali, olhando aquela marca, tentando entender que bicho podia ter feito aquilo. Pensei em lontra, pensei em capivara, até pensei que podia ser pegada de índio, mas não batia com nada que eu conhecia. E o estranho é que só tinha uma pegada, como se a coisa tivesse aparecido ali do nada.
O Home parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo a cena de novo. Naquela noite eu não consegui dormir direito. Toda vez que eu estava quase pegando no sono, ouvia um barulho lá fora. Era como se alguém estivesse andando no terreiro, mas quando eu levantava para olhar, não tinha nada. Só a escuridão e o silêncio. O Zé levantou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. No dia seguinte eu achei mais pegada. Dessa vez eram várias, formando uma trilha que saía da mata e vinha até perto da casa. E no meio do caminho tinha umas plantas pisoteadas, como se alguma coisa grande e pesada tivesse passado por ali. O caboclo se levantou mais uma vez, foi até a beira do terreiro e ficou escutando alguma coisa que só ele podia ouvir. Foi quando eu decidi seguir as pegadas. Peguei a espingarda, chamei os cachorros e fui atrás da trilha. Eles me seguiram até um certo ponto, mas quando a trilha entrava na mata, eles pararam. Não queriam ir mais longe de jeito nenhum. O Zé voltou para o seu lugar, mas agora estava visivelmente nervoso. Eu continuei sozinho, seguindo as pegadas pela mata. A trilha levava para cada vez mais fundo, para lugares que eu nunca tinha ido antes. E quanto mais eu andava, mais estranho ficava o ambiente. As árvores pareciam mais tortas, a sombra mais escura, e aquele silêncio continuava. O Home parou para beber água, a mão tremendo um pouco. Foi quando eu cheguei numa clareira que eu nunca tinha visto antes. Era um lugar estranho, com a terra pisoteada e as árvores ao redor toda arranhada, como se alguma coisa grande tivesse se esfregado nelas. E no meio da clareira tinha um buraco fundo, cavado na terra. O Zé se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse ficar parado. Eu cheguei perto do buraco e olhei lá dentro. Era fundo, muito fundo, e cheirava mal. Um cheiro de coisa morta, de coisa podre. E quando eu estava olhando, ouvi um barulho vindo lá de dentro. Era como se alguma coisa tivesse se mexendo no fundo do buraco. O caboclo parou de andar e ficou olhando para o mato, como se a coisa ainda estivesse lá. Eu apontei a espingarda para o buraco e gritei: "Tem alguém aí?" Mas em vez de resposta, o que eu ouvi foi um gemido baixo, grave, que parecia sair da terra, um som que fazia os ossos gelar. O Zé voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Ficou em pé, inquieto. Naquela hora eu senti que tinha que sair dali. Não era lugar para a gente ficar. Voltei correndo pela trilha. E quando chegou perto de casa, os cachorros vieram correndo me encontrar, como se tivessem sentido que eu estava em perigo. O Home olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Naquela noite, a coisa apareceu pela primeira vez. Eu estava no terreiro fumando antes de dormir, quando vi uma sombra se mexendo na beira da mata. Era alta, muito alta, e se movia de um jeito esquisito, como se não tivesse peso. O Zé se sentou finalmente, mas continuou mexendo as mãos, nervoso. Eu fiquei olhando, tentando entender o que era. Parecia com gente, mas era grande demais, e se movia diferente. Não andava igual pessoa normal. Era como se estivesse deslizando pelo chão. O caboclo mostrou com as mãos o tamanho da coisa. Os cachorros começaram a latir, mas era um latido diferente, cheio de medo. E a coisa parou de se mexer. Ficou ali parada, como se estivesse nos ouvindo. Eu senti que ela estava me olhando, mesmo sem conseguir ver os olhos dela. O Zé parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse lembrando de alguma coisa ruim. Aí ela fez aquele som de novo, aquele gemido grave que parecia sair da terra, e eu juro que senti o chão tremer embaixo dos meus pés. Os cachorros pararam de latir na mesma hora, ficaram todos quietos, tremendo de medo. O Home tremeu um pouco, como se tivesse frio. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Ficou ali uns minutos, só nos olhando. Então, de repente, ela se virou e voltou para a mata, deslizando entre as árvores até sumir na escuridão. O Zé levantou de novo, foi até a beira do terreiro. Depois daquela noite, ela começou a aparecer sempre.
Às vezes eu via ela passando pela janela, às vezes só ouvia o barulho dos passos ao redor da casa. E as pegadas continuavam aparecendo, sempre em lugar diferente, sempre perto de onde eu estava. O caboclo voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Foi quando eu procurei meu compadre Antônio, que conhece dessas coisas de assombração. Ele me disse que era uma pinguari, uma criatura que mora nas matas mais profundas e que não gosta quando a gente mexe no território dele. O Zé olhou para os lados como se tivesse ouvido alguma coisa na mata. O Antônio me ensinou umas oração forte, me deu uns amuleto para carregar e disse que eu tinha que respeitar a mata, não podia mais mexer naquela área. E foi o que eu fiz. Abandonei o projeto da cerca, deixei aquela parte da propriedade em paz. O homem parou de falar por um momento, como se tivesse ouvido algum barulho. Mas a coisa não parou de aparecer. Parecia que ela tinha gostado de me atormentar, de me fazer passar medo. Toda noite ela vinha ao redor da casa, deixando as pegadas no terreiro, arranhando as paredes, fazendo aquele gemido que gelava o sangue. O Zé se sentou finalmente, mas continuou olhando para os lados. Foi quando eu resolvi que tinha que fazer alguma coisa a mais. Chamei o padre da cidade, pediu para ele vir benzer a propriedade. Ele veio com água benta, com crucifixo, com oração forte, benzeu a casa toda, benzeu o terreiro, benzeu até a beira da mata. O caboclo respirou fundo, como se tivesse se aliviado por ter contado a história. Naquela noite, eu pensei que tinha dado certo. Não ouvi barulho, não vi sombra, não apareceu pegada. Dormi que nem criança, pela primeira vez em semana. Mas no dia seguinte, quando eu saí para trabalhar, ela tinha voltado. O Zé levantou de novo, foi até a beira do terreiro e ficou olhando para o mato. Dessa vez, ela tinha feito coisa pior. Tinha matado 3 galinhas no terreiro, deixado elas ali esparramadas, toda despedaçada. E no meio das galinhas mortas tinha uma pegada grande, mais funda que as outras, como se ela tivesse pisado com mais força. O caboclo voltou para o seu lugar, mas estava inquieto, mexendo as mãos. Foi quando eu percebi que a coisa estava com raiva. Não era mais só curiosidade ou territorialidade. Era como se ela tivesse ficado brava com as orações do padre, com a água benta. E agora queria me mostrar que ela era mais forte. O homem parou de falar e ficou olhando para o fogo como se estivesse vendo a cena de novo. Naquela noite, ela apareceu mais perto que nunca. Eu estava na cozinha tomando café depois da janta, quando ouvi um barulho na janela. Quando eu olhei, ela estava ali, do outro lado do vidro, me olhando. O Zé tremeu um pouco, como se tivesse frio. Era a primeira vez que eu via ela de perto. O rosto era estranho, não era bem rosto de gente. Os olhos eram grandes, amarelo, que brilhavam no escuro. E a boca? A boca era cheia de dente pontudo, como de bicho. O caboclo se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse ficar parado. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Ela ficou ali me olhando e eu senti que ela estava dentro da minha cabeça, mexendo com meus pensamentos. Era como se ela soubesse tudo sobre mim, todos os meus medos. O Zé parou de andar e ficou olhando para o mato como se a coisa ainda estivesse lá. Então ela fez aquele som de novo, mas dessa vez era diferente. Não era só gemido, era como se ela estivesse tentando falar. E eu juro que ouvi meu nome saindo daquela boca cheia de dente. O homem voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Ficou em pé, inquieto. Naquela hora eu consegui me mexer. Corri para o quarto, peguei a espingarda e voltei para a cozinha. Mas quando eu cheguei lá, ela tinha sumido. Só tinha uma marca na janela, como se ela tivesse raspado a unha no vidro. O Zé olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquele rosto estranho, aqueles olhos amarelos, e ela continuava aparecendo toda noite, cada vez mais perto. O caboclo se sentou finalmente, mas continuou mexendo as mãos, nervoso.
Foi quando eu resolvi que tinha que sair dali. Não podia continuar vivendo assim, com medo de dormir, com medo de ficar sozinho. Fui para a casa da minha irmã na cidade e fiquei lá uns dias. O homem mostrou com as mãos a direção da cidade. Mas mesmo na cidade eu não conseguia esquecer. Toda noite eu sonhava com ela, com aquele rosto estranho, com aquele som que ela fazia. E eu sabia que ela estava me esperando, que ia voltar. O Zé parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse lembrando de alguma coisa ruim. Depois de uma semana, eu voltei. Não podia abandonar a propriedade, não podia deixar o gado sem cuidado. Mas quando eu cheguei, a coisa tinha feito uma bagunça danada. Tinha quebrado a cerca, espalhado o gado e deixado pegada por todo lado. O caboclo levantou de novo. Foi até a beira do terreiro. E no meio do terreiro, ela tinha feito um desenho na terra. Era como um círculo com um risco estranho dentro. E no meio tinha um monte de osso de bicho. Era como se ela tivesse feito uma armadilha ou um aviso. O Zé voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Foi quando eu procurei a Dona Rosa, uma benzedeira que morava do outro lado da cidade. Ela era conhecida por resolver essas coisas mais difíceis, essas assombração que não vai embora com oração comum. O homem olhou para os lados como se tivesse ouvido alguma coisa na mata. A Dona Rosa veio aqui numa noite de lua nova, trouxe umas ervas diferentes, uns pau santo e umas oração que eu nunca tinha ouvido. Ela disse que a coisa não era só mapinguari, era alguma coisa mais antiga, mais perigosa. O Zé parou de falar por um momento, como se tivesse ouvido algum barulho. Ela fez uma mandinga forte, desenhou um sinal no chão, queimou umas ervas que fazia fumaça colorida. E durante toda a cerimônia, eu ouvia a coisa lá fora, andando ao redor da casa, gemendo baixo, como se tivesse com raiva. O caboclo se sentou finalmente, mas continuou olhando para os lados. No final, a Dona Rosa me disse que a coisa ia embora, mas que eu tinha que pagar um preço. Não podia mais mexer naquela parte da mata, não podia mais cercar aquela área e tinha que fazer uma oferenda todo ano, no mesmo dia. O homem respirou fundo, como se tivesse se aliviado por ter contado a história. E foi o que eu fiz. Todo ano, no dia que a coisa apareceu pela primeira vez, eu deixo uma oferenda na beira da mata. Farinha, rapadura, cachaça e um pouco de fumo. E ela não aparece mais. O Zé da Granja terminou sua história olhando para o mato, como se estivesse vendo alguma coisa se mexendo entre as árvores. Mas até hoje, quando eu passo ali perto, eu sinto que ela está lá, me vigiando. E de vez em quando, numa noite muito escura, eu ainda ouço aquele gemido baixo vindo da mata. Aí eu faço minha oração, acendo uma vela e fico quieto até passar. O caboclo olhou para os lados como se tivesse ouvido alguma coisa. Por isso eu digo para os mais novos, a mata tem seus mistérios, tem suas criaturas. A gente pode usar a terra, pode criar gado, pode plantar, mas tem que respeitar. Tem lugar que é melhor deixar em paz, tem coisa que é melhor não mexer. O Zé se levantou uma última vez, foi até a beira do terreiro e ficou olhando para o mato. E quem não acredita pode vir aqui numa noite de lua nova, pode ir lá na beira daquela mata, pode tentar mexer naquela terra. Mas eu aviso, tem coisa que não perdoa, tem coisa que não esquece. E a mata sempre cobra. E quem estava escutando pôde sentir que, por mais estranha que fosse a história, tinha alguma coisa de verdade nela. Porque no interior, onde o mato ainda é bravo e as lendas se misturam com a realidade, sempre tem coisa que a gente não consegue explicar. Lá nas bandas do interior do Mato Grosso, onde a estrada de terra vermelha some no meio do nada e as propriedades se espalham por légua e légua, morava um caboclo chamado Manoel. Todo mundo conhecia ele como Manoel do Córrego,
por causa de um riachinho que passava bem no meio da sua propriedade e que nunca secava, nem no tempo mais seco. O Manuel era home de confiança, dessas pessoas que a palavra vale mais que papel assinado. Tinha um caminhão velho, mas bem cuidado, e fazia frete para toda a região, levando mantimento para a cidade e trazendo encomenda para os fazendeiros. Conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore de todas as estradas daqueles arredores. Olha, eu andei por essas estradas há mais de 20 anos. O Manuel começou a contar numa noite qualquer, e nunca aconteceu nada de estranho. Sempre foi lugar tranquilo, gente boa, sem problema. Até que começou aquela história da mulher da estrada. O caboclo acendeu o cigarro de palha e continuou, mexendo os dedos nervoso. Tudo começou numa viagem que eu fiz para a cidade, numa quinta-feira à tarde. Tava levando uns bezerros para o frigorífico, coisa normal que eu fazia toda semana. Era época de chuva, estrada meio enlameada, mas nada que meu caminhão não desse conta. O Manuel fez uma pausa, deu uma baforada e balançou a cabeça. Eu estava voltando para casa. Já era umas 7 horas da noite, quando vi ela pela primeira vez. Estava ali, na beira da estrada, parada, como se estivesse esperando carona. Era uma mulher nova, bonita, de vestido branco, com o cabelo comprido e solto. O home se levantou. Foi até a beira do terreiro e ficou olhando para o lado da estrada, como se estivesse vendo alguma coisa. No começo, eu pensei que fosse alguma moça da região que tinha perdido o ônibus ou que o carro tinha quebrado. Parei o caminhão e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela sorriu e disse que precisava chegar até a fazenda do seu Joaquim, que ficava uns 10 quilômetros mais para frente. O Manuel voltou para o seu lugar, mas agora estava inquieto, mexendo as mãos. Eu conhecia a fazenda do seu Joaquim. Era um cliente antigo. Disse para ela subir na boleia que eu levava ela até lá. Ela subiu, se sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Ela falava baixinho, com uma voz doce, perguntando sobre a região, sobre as famílias que moravam por ali. O caboclo parou de falar por um momento, como se tivesse ouvido algum barulho vindo da estrada. Mas tinha uma coisa estranha. Eu sentia um frio danado dentro da cabine, mesmo com o tempo abafado que estava fazendo. E quando eu olhava para o lado, às vezes parecia que ela não estava respirando direito, como se tivesse sem ar. O home mostrou com as mãos a direção da fazenda do seu Joaquim. Quando a gente chegou perto da porteira da fazenda, ela pediu para eu parar. Disse que ia descer ali mesmo, que conhecia o caminho. Eu parei, ela desceu, agradeceu pela carona e se foi caminhando pela estrada de acesso. Eu esperei ela sumir na curva e continuei minha viagem. O Manuel levantou de novo, foi buscar um copo d'água na casa. Quando voltou, continuou a história. No dia seguinte, eu encontrei o seu Joaquim na cidade e comentei sobre a moça que tinha levado para a fazenda dele. Ele me olhou com cara estranha e disse que não tinha chegado mulher nenhuma lá, que ele estava em casa a noite toda e não viu ninguém. O caboclo mexeu no cigarro, que tinha apagado, e acendeu outro. Eu achei estranho, mas pensei que talvez ela tivesse mudado de ideia ou que tivesse ido para outro lugar. Não dei mais importância para o assunto, mas uma semana depois, ela apareceu de novo. O home parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo a cena de novo. Era o mesmo lugar, a mesma hora, a mesma mulher de vestido branco. Dessa vez, ela disse que precisava ir para a fazenda do seu Pedro, que ficava na direção oposta. Eu achei coincidência, mas parei de novo e ofereci carona. O Manuel levantou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Durante a viagem, ela falou sobre coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Sabia sobre minha família, sobre meus problemas, sobre coisa que tinha acontecido comigo quando eu era criança. Era como se ela me conhecesse há muito tempo. O caboclo se levantou mais uma vez, foi até a beira do terreiro e ficou escutando alguma coisa que só ele podia ouvir. E aquele frio continuava.
Dessa vez eu percebi que minha respiração estava saindo vapor, como se fosse inverno. Mas era março, tempo quente, não fazia sentido aquele frio todo. O Manuel voltou para o seu lugar, mas agora estava visivelmente nervoso. Quando a gente chegou na fazenda do seu Pedro, aconteceu a mesma coisa. Ela desceu, agradeceu e se foi caminhando. No dia seguinte, eu encontrei o seu Pedro e perguntei sobre a mulher. Ele também disse que não tinha visto ninguém. O Home parou para beber água, a mão tremendo um pouco. Foi quando eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. 2 vezes seguida, a mesma mulher, o mesmo jeito, e ninguém chegava no destino. Resolvi prestar mais atenção se ela aparecesse de novo. O Manuel se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse ficar parado. Não demorou muito. Na semana seguinte, ela apareceu de novo, no mesmo lugar, na mesma hora. Dessa vez, eu prestei atenção em cada detalhe. O vestido branco parecia sempre limpo, mesmo com a poeira da estrada. O cabelo nunca se mexia, mesmo com o vento da janela aberta. O caboclo parou de andar e ficou olhando para a estrada, como se a mulher ainda estivesse lá. E tinha uma coisa que eu só percebi nessa terceira vez. Quando ela falava, eu não via o reflexo dela no vidro da janela. Era como se ela não tivesse reflexo, como se não tivesse ali de verdade. O Manuel voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Ficou em pé, inquieto. Dessa vez, quando ela pediu para descer, eu resolvi seguir ela. Parei o caminhão, ela desceu como sempre, e eu fiquei observando. Ela começou a caminhar pela estrada, mas conforme ia se afastando, parecia que estava ficando transparente. O Home olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Eu saí do caminhão e fui atrás dela, mas quando cheguei no lugar onde ela devia estar, não tinha ninguém. Só o vento balançando o capim na beira da estrada. Era como se ela tivesse sumido no ar. O Manuel se sentou finalmente, mas continuou mexendo as mãos, nervoso. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando no que tinha visto, tentando entender o que estava acontecendo. Resolvi procurar meu compadre Raimundo, que conhecia as histórias antigas da região. O caboclo mostrou com as mãos a direção da casa do compadre. O Raimundo me contou que há muito tempo, uns 15 anos atrás, tinha acontecido um acidente naquela estrada. Uma mulher nova, que estava voltando do casamento da prima, tinha capotado o carro numa curva perigosa. Ela morreu na hora, vestida com o vestido branco que tinha usado na festa. O Manuel parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse lembrando de alguma coisa ruim. Ele disse que desde então, de vez em quando aparecia gente contando que tinha visto uma mulher de branco pedindo carona naquela estrada. Sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora, sempre com o mesmo vestido. O Home tremeu um pouco, como se tivesse frio. Eu pensei que fosse coincidência, que talvez o Raimundo tivesse inventado a história para me assustar, mas resolvi pesquisar por conta própria. Fui no cartório da cidade, procurei nos registros de acidente e encontrei. O Manuel levantou de novo. Foi até a beira do terreiro. Lá estava tudo documentado. Maria das Graças, 23 anos, morta em acidente de carro na estrada vicinal, quilômetro 22, exatamente no lugar onde ela sempre aparecia pedindo carona. O caboclo voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Depois que eu descobri a verdade, eu pensei que ela não ia mais aparecer. Mas eu estava errado. Na semana seguinte, ela apareceu de novo, no mesmo lugar, na mesma hora, como se nada tivesse acontecido. O Manuel olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa na estrada. Dessa vez, eu parei o caminhão, mas não ofereci carona. Perguntei para ela: "Você é a Maria das Graças?" Ela me olhou com uns olhos tristes e balançou a cabeça que sim. O Home parou de falar por um momento, como se tivesse ouvido algum barulho. Então ela começou a contar a história dela.
Disse que estava voltando do casamento da prima, que estava feliz, que tinha conhecido um rapaz na festa, mas na curva ela perdeu o controle do carro e capotou. O Manuel se sentou finalmente, mas continuou olhando para os lados. Ela disse que não sabia que tinha morrido, que continuava tentando chegar em casa, que não entendia por que ninguém havia chegar nos lugares, e que toda vez que alguém dava carona para ela sentia um pouco de paz, como se tivesse se lembrado de quando era viva. O caboclo respirou fundo, como se tivesse se aliviado por ter contado a história. Eu perguntei o que ela precisava para descansar em paz. Ela disse que queria que alguém fosse no cemitério, acendesse uma vela no túmulo dela e contasse para a família que ela não sofreu, que foi rápido. O Manuel se levantou de novo. Foi até a beira do terreiro e ficou olhando para a estrada. No dia seguinte, eu fui no cemitério, procurei o túmulo dela. Estava abandonado, cheio de mato, sem nenhuma flor, sem nenhuma vela. Limpei tudo, acendi uma vela e fiz uma oração para a alma dela. O caboclo voltou para o seu lugar, mas estava inquieto, mexendo as mãos. Depois disso, eu procurei a família dela na cidade. Encontrei a mãe, uma senhora já idosa, que ainda chorava pela filha. Contei para ela sobre os encontros na estrada, sobre o que a Maria tinha pedido. A princípio, ela não acreditou, mas quando eu contei detalhes que só a família sabia, ela começou a chorar. O homem parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo a cena de novo. A mãe da Maria me disse que a família tinha se afastado depois do acidente, que cada um tinha seguido sua vida, que ninguém mais visitava o túmulo. Ela prometeu que ia voltar a cuidar da sepultura, que ia acender vela toda semana. O Manuel levantou a cabeça e olhou para os lados como se tivesse ouvido alguma coisa. Depois daquele dia, a Maria nunca mais apareceu na estrada. Eu continuei passando por ali toda semana, na mesma hora, mas ela não aparecia mais. Era como se finalmente tivesse encontrado a paz que precisava. O caboclo se levantou mais uma vez. Foi até a beira do terreiro e ficou escutando alguma coisa que só ele podia ouvir. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Alguns meses depois, eu estava passando pela estrada de novo, quando senti um perfume de flor dentro do caminhão. Era um cheiro doce, suave, que eu nunca tinha sentido antes. O Manuel voltou para o seu lugar, mas agora estava visivelmente emocionado. Eu olhei para o banco do passageiro e por um segundo eu juro que vi ela ali sorrindo para mim. Não era mais aquela mulher triste que pedia carona. Era uma mulher em paz, feliz, que estava se despedindo. O homem parou para beber água, a mão tremendo um pouco. Ela acenou para mim, sussurrou um obrigado que eu senti mais do que ouvi e desapareceu. Nunca mais vi ela, nunca mais senti aquele perfume, mas eu sei que ela está em paz agora. O Manuel se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse ficar parado. Depois desse dia, eu sempre passo devagar naquela curva onde ela morreu. Não por medo, mas por respeito. E toda vez que eu vejo alguém na beira da estrada pedindo carona, eu paro. Porque aprendi que às vezes a gente nunca sabe quem precisa de ajuda. O caboclo parou de andar e ficou olhando para a estrada, como se estivesse vendo alguma coisa. Mas a história não termina aí. Uns meses depois, eu estava voltando de uma viagem mais longa. Tinha ido entregar uma carga em Cuiabá. Era noite fechada, lua nova, escuro que nem breu. Quando eu passei pela curva onde a Maria morreu, vi uma luz estranha no meio da estrada. O Manuel voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Ficou em pé, pensativo. Eu parei o caminhão, desci para ver o que era. A luz era azulada, meio transparente, e ficava dançando no ar. Quando eu cheguei perto, ela se transformou na figura da Maria, mas dessa vez ela não estava sozinha. O homem olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Junto com ela tinha outras pessoas, outras almas, que devem ter morrido naquela estrada. Eram uns 3 ou 4,
todos com cara de quem estava perdido, sem saber para onde ir. O Manuel se sentou finalmente, mas continuou mexendo as mãos, nervoso. A Maria se aproximou de mim e disse que agora ela ajudava as outras almas a encontrar o caminho, que ela tinha aprendido o que era ficar perdida entre a vida e a morte, e não queria que ninguém passasse por aquilo. O caboclo respirou fundo, como se tivesse se aliviado por ter contado a história. Ela me explicou que naquela estrada, muita gente tinha morrido de forma repentina, sem tempo de se despedir, sem tempo de resolver as coisas pendentes, e que elas ficavam presas ali, tentando continuar a vida que não tinham mais. O Manuel se levantou de novo, foi até a beira do terreiro e ficou olhando para a estrada. Então ela me pediu um favor. Queria que eu espalhasse a história dela, que contasse para outras pessoas, para que elas soubessem que os mortos às vezes precisam de ajuda e que quando alguém visse uma alma perdida, não tivesse medo, mas ajudasse. O caboclo voltou para o seu lugar, mas estava inquieto, mexendo as mãos. Depois daquela noite, eu comecei a notar que tinha mais gente na região que conhecia história parecida. O seu Antônio, que morava perto da ponte, contava que às vezes via um homem de chapéu pedindo carona. O Joaquim do posto falava de uma criança que aparecia na beira da estrada, chorando. O Rome parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo a cena de novo. Eu entendi que a Maria não era caso isolado, que naquela região, talvez por causa da estrada perigosa ou por causa de alguma coisa na terra, as almas ficavam presas mais facilmente e que elas precisavam de gente viva para ajudar elas a seguir viagem. O Manuel levantou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. Então, eu fiz o que ela pediu. Comecei a contar a história dela para quem quisesse ouvir, para o pessoal da cidade, para os fazendeiros, para os caminhoneiros que passavam pela região. E muita gente começou a relatar encontro parecido. O caboclo se levantou mais uma vez. Foi até a beira do terreiro e ficou escutando alguma coisa que só ele podia ouvir. Teve o caso do seu Valdeci, que viu um velho de bengala pedindo carona sempre no mesmo lugar. Quando ele parou para ajudar, o velho disse que tinha morrido esperando o filho que nunca chegou para visitar ele no hospital. O Manuel voltou para o seu lugar, mas agora estava visivelmente emocionado. O Valdeci procurou a família do velho, contou a história e eles foram visitar o túmulo. Depois disso, o velho nunca mais apareceu na estrada. Tinha encontrado a paz que precisava. O homem parou para beber água, a mão tremendo um pouco. E teve o caso da dona Helena, que viu uma mulher com criança no colo, sempre no mesmo lugar na estrada. Quando ela parou para ajudar, a mulher disse que tinha morrido no parto, que estava preocupada com o filho que tinha ficado órfão. O Manuel se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se não conseguisse ficar parado. A dona Helena procurou a família, descobriu que o menino tinha crescido, tinha se casado, tinha filho, levou foto da família para o túmulo da mãe, contou que o filho estava bem, que tinha se tornado um homem de bem. Depois disso, a mulher nunca mais apareceu. O caboclo parou de andar e ficou olhando para a estrada, como se estivesse vendo alguma coisa. Eu percebi que todas essas almas tinham uma coisa em comum. Todas tinham morrido com alguma preocupação, alguma coisa que não tinham conseguido resolver. E ficavam presas na terra, tentando resolver aquela pendência. O Manuel voltou para o seu lugar, mas não se sentou. Ficou em pé, pensativo. Mas também percebi que quando alguém ajudava elas, quando alguém resolvia a pendência que elas tinham, elas encontravam paz. Era como se a morte não fosse uma parede, mas uma porta que às vezes ficava trancada. O homem olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. E a chave para abrir essa porta era sempre o amor, a compaixão, a vontade de ajudar. Não importava se a pessoa era conhecida ou estranha, viva ou morta. O que importava era ter coração bom. O Manuel se sentou finalmente, mas continuou mexendo as mãos, nervoso.
Depois de todos esses acontecimentos, eu mudei minha forma de ver a vida. Passei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor, a ajudar mais quem precisava. Porque aprendi que a vida não termina com a morte e que às vezes os mortos precisam mais de ajuda que os vivos. O caboclo respirou fundo, como se tivesse se aliviado por ter contado a história. E até hoje, quando eu passo naquela estrada, eu sempre faço uma oração para todas as almas que já encontraram a paz. E uma oração especial para Maria, que me ensinou que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. O Manuel se levantou de novo, foi até a beira do terreiro e ficou olhando para a estrada. Tem gente que pergunta se eu tenho medo de andar naquela estrada, se eu não fico assombrado com todas essas histórias. Eu respondo que não tenho medo, porque aprendi que os mortos não voltam para fazer mal. Eles voltam porque precisam de ajuda. O caboclo voltou para o seu lugar, mas estava inquieto, mexendo as mãos. E por isso eu digo para os mais novos, sempre ajudem quem precisa, sempre tratem os mortos com respeito, sempre cuidem das famílias, porque a vida é um ciclo e todos nós um dia vamos precisar de ajuda para encontrar o caminho. O homem parou de falar e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo a cena de novo. Porque no final, o que importa não é se a gente acredita ou não acredita em assombração. O que importa é que a gente seja pessoa boa, que a gente ajude quem precisa, que a gente viva com o coração aberto. O Manuel levantou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse ouvido alguma coisa. E se um dia vocês virem alguém pedindo carona na beira da estrada, parem e ajudem, porque pode ser alguém que realmente precisa chegar em casa. Ou pode ser uma alma perdida que precisa de ajuda para seguir viagem. O caboclo se levantou mais uma vez. Foi até a beira do terreiro e ficou escutando alguma coisa que só ele podia ouvir. Porque no final, todos nós somos viajantes nessa estrada da vida. E às vezes, todos nós precisamos de uma carona para chegar no nosso destino. O Manuel do Córrego terminou sua história olhando para a estrada, como se estivesse vendo alguma coisa se mexendo no escuro. E quem estava escutando pôde sentir que, por mais estranha que fosse a história, tinha alguma coisa de verdade nela. Porque no interior, onde as estradas são solitárias e as histórias se misturam com a realidade, sempre tem alma que ainda não encontrou o caminho da paz. E desde então, toda vez que alguém da região vê uma pessoa pedindo carona na beira da estrada, lembra da história do Manuel e da Maria das Graças e para ajudar. Porque aprenderam que no mundo, seja ele dos vivos ou dos mortos, sempre tem alguém que precisa de uma mão estendida para continuar a jornada. Seu Mané sempre foi homem trabalhador, daqueles que levanta cedo e só para quando o sol se esconde atrás do morro. Morava numa casinha simples, de chão batido e telha de barro, bem no meio da fazenda onde trabalhava há mais de 20 anos. A propriedade era grande, com pasto que se perdia de vista e uma mata fechada que ninguém se atrevia a entrar depois que escurecia. A fazenda tinha história pesada. Os mais velhos da região contavam que antes ali funcionava uma senzala, nos tempos da escravidão. Diziam que muita gente tinha sofrido naquelas terras, que tinha morrido de forma ruim, sem descanso. O próprio terreno onde sua casa ficava era onde antes existia o tronco de castigo. Seu Mané sabia dessas histórias, mas nunca deu muita bola para essas conversas de velho. Para ele, terra era terra, e o que importava era o trabalho honesto. Mas já fazia algumas semanas que as coisas estavam estranhas. O gado ficava inquieto sem motivo, principalmente perto da área onde ficava a mata mais fechada. As galinhas pararam de botar ovos direito, e quando botavam, os ovos vinham com gema escura, meio esverdeada. Dona Maria, a mulher que vinha 2 vezes por semana ajudar com a limpeza, comentou que sentia cheiro estranho na casa, como se tivesse alguma coisa morrendo embaixo do assoalho. Naquela noite de lua nova, o vento soprava diferente.
Seu Mané estava sentado na varanda, fumando seu cigarro de palha depois de um dia pesado na lida, quando ouviu um barulho estranho vindo lá do fundo da propriedade. Não era igual aos ruídos que ele conhecia. Não era gado, nem porco do mato, nem nada que fizesse parte daquele lugar. Era um som que parecia vir de muito fundo, como se alguma coisa tivesse acordado depois de muito tempo dormindo. O som parecia vir debaixo da terra, como se alguma coisa tivesse cavando bem fundo. Seu Mané ficou quieto, prestando atenção. O barulho parou por uns minutos, depois começou de novo, mais forte. Dessa vez, vinha acompanhado de um cheiro estranho, meio azedo, que fazia o estômago revirar. Era cheiro de coisa podre misturado com ferro velho e terra molhada. Ele se levantou devagar, pegou a lanterna e decidiu dar uma olhada. Não era de se acuar fácil. Já tinha enfrentado onça, cobra e até uns ladrões que tentaram roubar gado uma vez. Mas alguma coisa naquela noite estava diferente. O ar parecia mais pesado e até os grilos tinham parado de cantar. Só se ouvia aquele barulho maldito que agora parecia estar se movendo pela terra, como se várias coisas estivessem cavando ao mesmo tempo. Conforme se aproximava do local de onde vinha o som, seu Mané notou que a grama estava toda revirada, como se alguém tivesse cavado buracos por toda parte. Mas não eram buracos comuns. Eram fundos demais, alguns com mais de 1 metro de profundidade, e saía deles um vapor quente que embaçava o vidro da lanterna. A terra ao redor estava escura, mais escura que o normal, como se tivesse sido queimada por dentro. Quando ele chegou mais perto, viu que os buracos eram perfeitamente redondos, como se tivessem sido feitos com alguma ferramenta especializada. O mais estranho era que, conforme ele caminhava, novos buracos iam aparecendo. Não era coisa da imaginação dele. Ele via a terra se movendo, se abrindo sozinha, como se alguma coisa por baixo tivesse empurrando para cima. E de cada buraco novo que abria, saía mais daquele vapor quente e fedorento. Foi quando ele viu pela primeira vez uma sombra que não tinha forma direita se movendo entre as árvores. Não era sombra de gente, nem de bicho conhecido. Era alguma coisa que parecia estar se arrastando, mas ao mesmo tempo flutuando, deixando um rastro escuro no chão. Seu Mané sentiu um frio na espinha e quis voltar para casa, mas as pernas não obedeciam. Era como se alguma coisa tivesse grudado seus pés no chão. A criatura, porque só podia ser isso, se aproximou devagar. Não fazia barulho de passo, mas o chão onde ela passava ficava diferente, como se tivesse morrido. A grama amarelava na hora e até as pedras pareciam derreter um pouco. Seu Mané ficou paralisado, vendo aquela coisa se aproximar cada vez mais. Conforme ela se aproximava, ele conseguia ver que não era uma coisa só. Eram várias formas escuras, grudadas umas nas outras, se movendo como se fossem uma coisa só. Quando ela chegou perto da luz da lanterna, ele conseguiu ver melhor. Não tinha rosto, não tinha forma definida, mas havia olhos. Muitos olhos pequenos, que piscavam em tempos diferentes, espalhados por toda aquela massa escura. E de dentro dela saía um som baixo, como um gemido que vinha de muito longe, como se fosse dor muito antiga. Mas não era só um gemido, eram vários, como se muitas vozes tivessem falando ao mesmo tempo, cada uma numa língua diferente. Seu Mané tentou gritar, mas não saiu som nenhum. Tentou correr, mas as pernas não se moviam. A criatura ficou ali, balançando devagar, como se estivesse estudando ele. Foi então que ele percebeu que ela estava tentando formar alguma coisa. As partes escuras se moviam, tentando fazer uma forma mais parecida com gente. Por uns segundos, ele conseguiu ver algo que lembrava um rosto, mas era um rosto sofrido, com a boca aberta num grito silencioso. Depois de uns minutos, que pareceram horas, ela começou a se afastar, voltando para o meio da mata. Mas antes de sumir completamente, ela parou e olhou para trás. Todos aqueles olhos piscando ao mesmo tempo,
como se tivesse gravado o rosto dele na memória. E seu Mané teve certeza de que ela ia voltar. Foi só quando ela desapareceu que seu Mané conseguiu se mover. Correu para casa tropeçando nas próprias pernas, bateu a porta e ficou lá dentro, tremendo até o sol nascer. Quando clareou o dia, ele saiu para ver se tinha sido só pesadelo. Mas os buracos estavam lá, e o cheiro azedo ainda impregnava o ar. Pior ainda, tinha pegadas estranhas ao redor da casa, como se alguma coisa tivesse rodeado a construção várias vezes durante a noite. As pegadas não eram de pé, eram como se alguma coisa tivesse se arrastado, deixando marcas compridas na terra. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar de forma que seu Mané nunca tinha visto. O gado ficou inquieto, mugia sem parar durante a noite. Algumas vacas apareceram mortas no pasto, mas não tinham marca de dente nem de garra. Simplesmente tinham morrido, com os olhos arregalados e uma expressão de pavor que arrepiava qualquer um. Os cavalos se recusavam a passar perto da área onde seu Mané tinha visto a criatura. Quando ele tentava forçar, eles empacavam e ficavam tremendo. Mas não era só os animais grandes. As galinhas pararam de botar de vez. E quando seu Mané foi ver no galinheiro, encontrou várias delas mortas, todas enfileiradas, como se tivessem sido organizadas por alguém. Os cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, agora ficavam quietos, escondidos embaixo da casa, saindo só para comer e beber água. Seu Mané não contou para ninguém o que tinha visto. Quem ia acreditar? Mas ele sabia que aquela coisa ainda estava por perto. Toda noite ouvia o barulho de cavação e toda manhã encontrava novos buracos espalhados pela propriedade. Os buracos eram sempre mais próximos da casa, como se a criatura tivesse se aproximando devagar, estudando o terreno, aprendendo sobre ele. O patrão, seu João, começou a desconfiar que havia ladrões na propriedade. Mandou seu Mané vigiar melhor. Mas como ele ia explicar que não era a gente que estava causando aquilo? Como ia dizer que era alguma coisa que não deveria existir, que vinha debaixo da terra e matava só de chegar perto? Seu Mané começou a fazer suas próprias pesquisas. Procurou Dona Geralda, uma senhora antiga da região que conhecia todas as histórias do lugar. Ela morava numa casinha no fim da estrada, cercada de santos e ervas secas penduradas no teto. A casa dela sempre cheirava a alfazema e arruda, e tinha crucifixo em todas as paredes. Seu Mané, o senhor está mexendo com coisa que não deve. Essa terra tem dor antiga, tem sofrimento enterrado. Às vezes, essas coisas acordam, principalmente quando a lua está nova e quando alguém mexe onde não deve mexer. Ela contou que já tinha ouvido casos parecidos na região. Sempre em lugares onde tinha havido muito sofrimento, onde a terra tinha bebido sangue e lágrimas. A criatura era resultado de toda aquela dor acumulada que tinha ganhado forma e consciência própria. Eram as almas dos que morreram sem descanso, grudadas umas nas outras, virando uma coisa só. O que o senhor pode fazer é rezar muito e não provocar a coisa. Ela está procurando descanso, mas não sabe como conseguir. Às vezes, ela tenta se comunicar, mas só consegue trazer medo e morte. Dona Geralda deu para ele um terço benzido e uma garrafa de água benta. Disse para ele rezar todas as noites e pingar água benta ao redor da casa. Mas alertou que se a coisa já tinha fixado nele, ia ser difícil se livrar. Essas criaturas, elas escolhem alguém. Não sei porquê, mas sempre escolhem. E quando escolhem, só param quando conseguem o que querem, ou quando a pessoa vai embora da terra para sempre. Seu Mané voltou para casa mais preocupado ainda. Se Dona Geralda estava falando aquilo, era porque a situação era séria mesmo. Começou a fazer o que ela mandou, rezar todas as noites, acendeu uma vela para São Benedito e outra para Nossa Senhora Aparecida. Mas os barulhos continuavam, cada vez mais próximos.
Uma semana depois do primeiro encontro, seu Mané estava na varanda quando ouviu passos no quintal. Não eram os passos estranhos da criatura, eram passos de gente mesmo. Pegou a lanterna e saiu para ver. Era o filho do patrão, Ricardo, um rapaz de uns 20 anos que tinha vindo passar uns dias na fazenda para descansar dos estudos na cidade. Seu Mané, o senhor ouviu esse barulho estranho? Parece que tem alguém cavando lá nos fundos. Tá me incomodando há dias. Seu Mané sentiu o sangue gelar. Se o moço tinha ouvido, significava que aquela coisa estava se tornando mais ativa, mais forte. Tentou convencer o rapaz a voltar para casa, mas ele era teimoso, igual ao pai. Vou dar uma olhada. Deve ser algum vagabundo tentando roubar, ou talvez seja algum animal ferido. Não posso deixar isso passar. Não vai não, moço. Deixa quieto que amanhã a gente vê. Tem coisa estranha acontecendo por aqui. Coisa que não é pra gente mexer. Seu Mané tentou contar sobre os animais mortos, sobre os buracos que apareciam do nada, mas o rapaz não quis ouvir. Disse que essas eram superstições de gente da roça, que tudo tinha explicação científica. Seu Mané, o senhor tá vendo coisa demais. Deve ser algum animal noturno, talvez um tamanduá ou um tatu-grande. Vou resolver isso agora. Mas o rapaz já tinha saído, caminhando na direção dos barulhos com uma lanterna potente na mão. Seu Mané ficou na varanda, rezando baixinho, pedindo para Deus proteger aquela criança. Ficou esperando, ouvindo os passos do rapaz se afastando pela propriedade. Não demorou muito para ele ouvir um grito que cortou a noite como navalha, seguido de um silêncio que doía nos ouvidos. Depois veio outro grito, mais fraco, como se a pessoa estivesse ficando longe. E depois, nada. Seu Mané pegou a espingarda e correu na direção do grito com a lanterna na mão, mas já sabia que ia ser tarde. Encontrou a lanterna do rapaz caída no chão, ainda acesa, iluminando um dos buracos. Quando olhou ao redor, viu o Ricardo caído no meio dos buracos, pálido como cera, com os olhos vidrados olhando para o céu. Não tinha marca nenhuma no corpo, mas estava morto. E ao redor dele, a grama tinha amarelado num círculo perfeito, como se a própria vida tivesse sido sugada daquele pedaço de terra. O mais estranho era que o rapaz estava com uma expressão de surpresa no rosto, como se tivesse visto alguma coisa que não esperava. E na mão direita, ele segurava um punhado de terra preta, diferente da terra normal do lugar. Seu Mané pegou o corpo do moço e levou para casa. Teve que inventar uma história para o patrão. Disse que o rapaz tinha tropeçado e batido a cabeça numa pedra. Não era mentira completa, mas também não era toda a verdade. Como ia explicar que o filho dele tinha morrido só de chegar perto daquela coisa? O enterro foi no dia seguinte. Seu Mané ajudou a cavar a cova no cemitério da cidade e quando estavam terminando percebeu que a terra estava mais fácil de cavar do que deveria. Parecia que alguém já tinha mexido ali antes, mas não disse nada. Já tinha problemas demais. Durante o velório, várias pessoas comentaram que o rapaz estava com aparência estranha, como se tivesse envelhecido anos numa noite. O cabelo, que antes era castanho, estava com mechas brancas, e a pele dele estava com uma cor diferente, meio acinzentada. Naquela noite, os barulhos começaram bem cedo. Não era só cavação agora. Era como se várias coisas estivessem cavando ao mesmo tempo, em vários lugares diferentes. Seu Mané trancou a porta e as janelas, acendeu as velas e começou a rezar. Mas sabia que não ia adiantar muita coisa. Se aquela criatura quisesse entrar, ia entrar. Por volta da meia-noite, os barulhos pararam. Seu Mané achou que tinha acabado, mas daí ouviu alguma coisa raspando na parede da casa. Devagar, como unha arranhando madeira. O som foi subindo pela parede, até chegar no telhado. Alguma coisa estava caminhando lá em cima, bem devagar, como se estivesse procurando o lugar certo para entrar. Ele ficou quieto, mal respirando, ouvindo os passos no telhado. Não eram passos normais. Eram como se alguma coisa tivesse se arrastando, fazendo as telhas rangeram.
O som parou bem em cima do quarto onde ele dormia. E então começou um barulho de arranhão, como se alguma coisa tivesse tentando fazer um buraco no teto. Foi então que começou a pingar. Primeiro devagar, depois mais rápido. Mas não era água. Era alguma coisa escura e grossa, que fazia um barulho diferente quando batia no chão. Seu Mané acendeu a lanterna e viu que era sangue. Sangue escuro, quase preto, que pingava do teto e formava uma poça no chão. O cheiro era insuportável. Não era só cheiro de sangue, era cheiro de coisa podre, de terra molhada, de medo. Seu Mané tampou o nariz com a camisa, mas não adiantava. O cheiro parecia entrar pelos poros da pele, grudar na roupa, impregnar tudo ao redor. O pingar continuou a noite toda. Conforme o tempo passava, o sangue ia ficando mais grosso, mais escuro, e começou a formar desenhos no chão. Não eram desenhos aleatórios, pareciam símbolos, como se alguma coisa tivesse tentando se comunicar através daquilo. Quando o sol nasceu, seu Mané saiu para ver o telhado. Não tinha nada, nem telha quebrada, nem marca de sangue. Mas dentro de casa, a poça ainda estava lá, fedendo igual a defunto. E os desenhos continuavam visíveis, como se tivessem sido gravados no chão. Ele decidiu que não ia passar mais nenhuma noite naquele lugar. Fez as malas e foi para a cidade, ficou na casa de um primo. Disse para o patrão que estava doente, que precisava de uns dias para se recuperar, mas no fundo sabia que não ia voltar nunca mais. 3 dias depois o patrão ligou para ele, tinham encontrado mais gado morto, e agora as mortes estavam acontecendo durante o dia também. Pior ainda, alguns vizinhos estavam reclamando que seus animais também estavam morrendo da mesma forma estranha. Seu Mané, o senhor precisa voltar. Está acontecendo cada coisa esquisita aqui que nem sei explicar. Ontem mesmo, o Zé da fazenda vizinha disse que viu uma sombra estranha passando pelo pasto dele. E a mulher dele jura que ouviu gemido vindo debaixo da terra. Até a dona Geralda está falando que tem coisa ruim acontecendo na região. Mas seu Mané não voltou. Arrumou serviço na cidade mesmo, longe daquela fazenda maldita. Às vezes ainda sonha com aquela criatura, com os olhos que piscavam em tempos diferentes. Acorda suado, com cheiro de terra molhada no nariz, e às vezes até encontra terra preta debaixo das unhas, mesmo sem ter mexido com terra nenhuma. Meses depois, chegaram notícias de que a situação tinha piorado muito. A criatura não estava mais restrita à fazenda. Tinha se espalhado para propriedades vizinhas. Vários trabalhadores rurais tinham abandonado suas casas, fugindo para a cidade. Os que ficaram relatavam aparições todas as noites. Buracos que apareciam do nada. Animais que morriam sem explicação. O padre da cidade, Padre Antônio, foi chamado para benzer a região. Chegou lá com água benta e orações, mas voltou no mesmo dia, pálido e tremendo. Não quis contar o que tinha visto, só disse que aquilo era coisa que estava além do poder dele. Recomendou que todo mundo saísse da região até a situação se acalmar. Aquilo não é coisa deste mundo. Foi tudo o que ele disse. É sofrimento acumulado, é dor que virou coisa viva. Não tem oração que dê conta. Anos depois, a fazenda foi abandonada. O patrão não conseguiu mais trabalhador nenhum para ficar lá. Dizem que até hoje, quando a lua está nova, ainda se ouve barulho de cavação vindo daquelas terras, e quem passa pela estrada de noite jura que vê uma sombra escura se movendo entre as árvores, deixando um rastro de morte por onde passa. Seu Mané nunca mais falou sobre aquela noite, mas toda vez que alguém conta causo de assombração, ele fica quieto, olhando para o chão, mexendo nervoso nos dedos, porque ele sabe que existem coisas neste mundo que é melhor deixar em paz. Coisas que moram debaixo da terra, esperando a hora certa de subir e reclamar o que acham que é deles. E quando perguntam para ele por que saiu da roça, ele só responde: algumas terras não são para a gente pisar. Algumas coisas é melhor não mexer. A terra tem memória e às vezes ela cobra o que é devido.
e muda de assunto, deixando no ar aquele cheiro de mistério que só quem passou por experiência igual consegue entender. Até hoje, a região continua meio abandonada. As poucas pessoas que ainda vivem por lá evitam sair de casa depois do escurecer. E todos concordam numa coisa: tem noites que é melhor não escutar muito atento os barulhos que vêm da terra. Porque algumas coisas que a gente ouve, a gente nunca mais consegue esquecer. Dizem que seu Mané, mesmo morando na cidade, ainda acorda algumas noites ouvindo aquele barulho de cavação. E que ele guarda, numa gaveta trancada, um punhado de terra preta que encontrou no bolso no dia que fugiu da fazenda. Terra que, mesmo depois de tantos anos, ainda exala aquele cheiro azedo e ainda está quente ao toque.